E ver o vídeo do Danas sobre Kung Fu Panda. Clube, vamos falar sobre Kung Fu Panda 3. Daniel, que assunto aleatório pra um vídeo, irmão. Eu sei, mas deixa eu explicar aqui, deixa eu dar uns contextos. Kung Fu Panda é uma saga de filmes animados infantis que é muito popular, em particular com a geração E quase pega 100 mil views. É isso. Apenas Daniel Fernandes. que veio logo depois da minha, ou ainda mesmo, só que a galera mais jovem. No sentido de, eu vi o primeiro Kung Fu Panda quando eu era pequeno, mas eu era um pequeno já entrando na adolescência. Então o 2 saiu quando eu já era adolescente, e o 3 saiu quando eu só não tava prestando atenção. Tanto que eu vi o 1 quando pequeno, eu vi o 2 quando tava entrando na adolescência, e o 3 eu só não tinha tocado até recentemente. Enquanto isso, uma galera um pouquinho mais jovem que eu ama esta porra, e é tipo o filme da infância de muita gente que eu conheço. É interessante ver esse pulo geracional, mas é legal de ver como essa franquia importa tanto pra tanta gente. Agora, como eu adoro animação, adoro a DreamWorks, em particular na direção atual dela, e devido a tudo isso, tenho interesse em ver Kung Fu Panda 4, eu acho que faria sentido eu ver e dar a minha opinião em geral sobre Kung Fu Panda 3, que é o único que eu não tinha assistido. Acho que faz sentido, fiquei em dia com a saga pra mim próprio e vou aproveitar e só falar do filme aqui. Agora, uma coisa que eu só realmente comecei a notar a partir desse filme, talvez por causa da tecnologia, é que o pô tem pelo. Pandas tem aquela vibe muito parecida com a de pinguim, de que às vezes é muito fácil esquecer de que o corpo dele não é preenchido por, tipo, textura. Mas ainda assim é muito pouco pelo. Eu fico preocupado, se cair muito pelo do panda, ele fica despelado, pô. Queda capilar não é legal, independente da sua espécie. E é por isso que a Manuel tá aqui, né? Parte do ponto sem a condução. Os Resultado está calvície como pior. Na verdade, o filme tem um dos aspectos que eu mais gostei dessa franquia inteira, que é o crescimento do Po como pessoa. Ou como panda, eu acho. Que eu consigo pensar de cabeça, Po é um dos melhores personagens em uma animação infantil. Porque o que decidiram fazer com ele é mantê-lo estático, porém com crescimento interno. Não é um crescimento que você olha direito e entende. Mas se você olhar de volta ao primeiro filme, por exemplo, o Po é uma outra pessoa. Panda, que seja. E eu acho que esse filme segue uma lógica circular com o primeiro, meio que fazendo uma pontezinha entre os dois. Com isso, nesse vídeo vamos ter spoilers da saga inteira, mas eu vou falar pouco do 2, vai ser mais do primeiro e do terceiro mesmo. O conceito em geral de Kung Fu Panda é ser subversivo de uma maneira previsível. Tem uma coisa que você pode ver em One Piece também. O Luffy tem um arco estático. Mas durante o pré-time skip, ele vai amadurecendo. Isso é possível de ser feito. E é bem legal quando é feito também. Mas aí, muitas vezes, os criadores têm dificuldade, né, de manter isso em obras muito longas. O Oda também teve. Aí o Luffy cresceu. Voltou a ser cada vez mais crianção caricato depois do time skip, que me deixou muito incomodado. Isso é parte da piada e temas de tudo. O mundo de Kung Fu Panda segue o conceito de um mundo de Kung Fu mais tradicional e mais, eu vou dizer estereotipado, mas não é bem essa ideia. É mais o que uma criança imaginaria que Kung Fu é nesse aspecto mais místico e mágico e tal. Tanto que cada um dos 5 furiosos se conecta com um dos 5 estilos de Kung Fu, que de novo é bem conectado com essa ideia mais mitológica do Kung Fu. Na vibe de, aquele guerreiro ali está usando um macaco para ir contra mim no estilo da serpente. E no fim das contas, o que o Po é? Um panda. O que é um panda? É um bicho preguiçoso que fica subido em bambu e comendo bambu e se move em câmera lenta. Pandas não podem... Por que isso acontece? Porque a dieta deles é venenosa. E aí, quando eles metabolizam o veneno, eles ficam meio... Então, se você não der a dieta de um panda pra um panda, ele vai virar um urso sanguinário. Então, podia fazer um filme, né? Do Po que parou de comer a dieta dele e ele vira o vilão. Ia ser brabo, hein? Tá aí a ideia pro melhor filme. Vai ser o Kung Fu Panda 5. Me contratem. Ser diretamente associados com China, mas até onde eu saiba, eles não conseguem ser associados diretamente com Kung Fu de uma maneira como uma tigresa ou um louva-a-Deus são. E esse é o ponto, o Po é disruptivo. Kung Fu tem tradições e história antiga e ele as quebra acidentalmente logo no início. Os 5 furiosos são muito mais preparados para serem os dragões guerreiros, qualquer um deles, mas ele que é o dragão guerreiro, porque ele é ele próprio. Ele é claramente um lutador competente, nós vemos isso no clímax do primeiro filme, porém ele precisa de um treino específico para ele. Um treino que não combina com o treino mais tradicional de Kung Fu. E da mesma maneira, ele não luta de uma maneira muito tradicional pro Kung Fu. Vemos isso na luta dele contra o Tai Lung. E o que é interessante nisso tudo é que o Po ainda gosta muito do Kung Fu mais tradicional, e os filmes, em particular o primeiro, ainda presta muita homenagem a um estilo de Kung Fu mais tradicional. É bom reiterar, não Kung Fu o estilo de artes marciais, Kung Fu o estilo estético e de narrativa. Se você tirar o panda de Kung Fu Panda e colocar, por exemplo, a tigresa como protagonista do primeiro filme, você tem um filme de Kung Fu muito, muito tradicional. Fantasioso, porém tradicional.
tradicional em geral. O Po traz essa subversão que é bem previsível e não é desrespeitosa. Não é um, pau no cu de histórias tradicionais de Kung Fu, é mais um, elas são legais, porém não é isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo outra coisa. Tanto que eu não entendo que teve todo um backlash pra Tigresa ser a dragão guerreiro no quadro. Assim, você ter um escolhido que não é o escolhido também não é lá, meu Deus, diferente, né? Isso é bem comum também de se encontrar por aí. Nesse tipo de história. Ai, piorou, pera aí. Então, eu acho que tá bem clássico ainda. Quarto filme, já que o filme tem a ver com legado e blá blá blá. A não ser que ela passe por um arco completo onde ela desconstrua tudo que ela aprendeu sobre Kung Fu até então, não acho que vai fazer muito sentido com o espírito do que é Kung Fu Panda. Mas voltando pra Kung Fu Panda 3, ele faz exatamente as mesmas coisas que o primeiro. Dessa vez, em vez de ter que aprender a lutar Kung Fu e se tornar o dragão guerreiro, ele tem que se tornar um bom professor. Shifu quer que ele se torne o próximo mestre, porque assim o Shifu pode essencialmente se aposentar e começar a usar Chi. Porém, o Pu tá tendo que ser um mestre pra um bando de alunos tradicionais de Kung Fu, e com isso ele está ensinando de uma maneira tradicional, e ele é péssimo nisso. Já Até matou ele o cara, encontrar mano. os outros pandas, e aí ele ensina de uma maneira Matou o macaco ali, foi obliterado. não tradicional, uma maneira não ortodoxa, que foi assim que ele aprendeu também. Ele pega os talentos, em geral habilidades desses outros pandas, e os transforma em guerreiros a partir disso, da mesma maneira que o Shifu fez com ele. E aí, devido a isso e vários outros motivos, no fim ele aprende a usar Chi, que seria, teoricamente, a arma mais poderosa desse universo, e foi ensinado ao Oogway muito tempo antes por pandas, dando um círculo total nisso daí. Os detentores da arma mais poderosa do Kung Fu são aqueles que, entre aspas, não deveriam fazer Kung Fu. Aqueles que estão fora do Kung Fu tradicional. Ou seja, no fim das contas, é exatamente a mesma fucking coisa que o primeiro filme, porém, as ideias e mensagens e conceitos em geral desse filme só funcionam porque o primeiro filme aconteceu. É bom. Mas também tem o negócio do que o Chi tá em tudo, né? Então, e o Chi, a energia vital, aí tem coisa de balanço da vida, de aproveitar. É tipo Mestre Kami, comer bem, dormir bem, treinar bem, sabe? Então, não lembro se exatamente essa é a frase do Mestre Kami, mas é basicamente isso, né? E os pandas, eles têm essa parada de terem, novamente, uma vida no campo, né? Conectado com a natureza, sem grandes preocupações, e focando mais no presente e tal, sei que. Então, pra mim faz sentido eles terem esse poder. Bom ver esse personagem evoluindo, sendo um professor agora, mas que seja literalmente a mesma coisa. Não só a mesma coisa como um personagem, mas a mesma coisa como temas e como a mensagem do filme. Isso quase pode ser decepcionante, na ideia de você viu o mesmo filme duas vezes, mas sob perspectivas um pouco diferentes. Só que não só, como eu falei mais cedo, isso é um bom momento circular pra franquia. Voltamos pro início, mas sob uma diferente perspectiva. Como essa mudança de perspectiva deixa diferente o suficiente. Não parece repetitivo. E essa progressão do personagem do Po traz um caso que eu acho interessante em relação a ele. Ele é muito overpower, porém de uma maneira que funciona com o tema. Quando ele domina o uso do Chi, ele fala pro Shifu que fez isso, e o Shifu só responde com, é claro que você conseguiu. Meio que um cansado, exasperado de certa forma. Parece que o Po só consegue tudo que ele quer com um mínimo de treino. E isso, de novo, é uma disrupção da ideia de Kung Fu. Todo mundo passou séculos e séculos treinando pra ser o melhor. Pô, Daniel, você não tá percebendo como esse é o protagonista overpower? Que, porra, o cara nunca treinou, gordinho, só come. É o self-insert, pô, self-insert da DreamWorks. Pros americanos lá, pô, que só come hambúrguer todo dia. Pronto, virou mestre de Kung Fu, cara. Igualzinho Sekai, só que, porra, animal. Melhor lutador de Kung Fu possível. E aí o Po foi lá e fez do jeito dele. É difícil ficar irritado com alguma coisa do tipo quando é literalmente o ponto da franquia. Mas mesmo com todos esses elogios e toda essa minha passação de pano pro fato da história ser meio parecida com o do primeiro, ou pelo menos os temas, por que ainda assim eu digo que ele é o mais fraco da trilogia? Bom, fora essa rima legal do primeiro com o terceiro, ele não tem nada que realmente eleve ele pra uma posição de superior que os anteriores em nenhum aspecto possível. As lutas do primeiro filme são absolutamente sensacionais. Isso, tipo, em geral mesmo, é luta boa pra um filme de Kung Fu em geral, não um filme infantil. Não, é uma cena de um filme infantil sobre Kung Fu bem legal. Não. É uma cena de luta de Kung Fu muito legal. Coreografias muito boas. É tudo bem feito. O segundo é um pouco menos interessante nisso, mas ainda é legal. E aí o terceiro é foda-se. Não, isso é um pouco duro. Em geral, a forma como os personagens lutam tá bem conectada com quem eles são. E, de novo, isso funciona
funciona pro fato de que boa parte dos personagens novos são pandas, o que volta no tema do Poe ensinando eles a lutar como eles deveriam lutar, ou seja, serem eles próprios. Mas de resto, o vilão tem literalmente as Blade of Chaos, cara. Dá pra fazer um negócio muito legal com isso, e eles não fizeram. Tá ali, é isso, as cenas de ação estão ali, o que já é uma queda comparada com o primeiro filme. Falando no vilão, ele é o menos interessante dos três até agora. Todos os antagonistas tinham uma ligação direta com algum outro personagem dessa franquia. Tai Lung tinha com o Mestre Shifu, e Lord Shen tinha uma ligação direta barra indireta com o Poe, e é por isso que eu acho ele o melhor antagonista dos três. Ele é uma ameaça quase que psicológica, não só física. E aí esse brother aqui, que eu já esqueci o nome, é conectado com o Oogway. O Mestre Oogway, que morreu 2 filmes atrás, e que tá em um total de tipo 2 cenas nesse filme. Quando o Oogway o vê, é só tipo, você. Ele se livra do Oogway literalmente na intro do filme antes de sabermos quem ele é. O que significa que não tem nenhum personagem com uma conexão muito profunda com ele. Na real, ninguém sabe quem ele é por papo de tipo 30, 40 minutos do filme. Dá pra resolver isso com, tipo, esse personagem querer ser o novo mestre, né? E dividir os amigos do Poe de caramba. O Poe não sabe ensinar porra nenhuma. Esse filho da puta aqui é um baita mestre, o cara manja pacas. E aí? O que será que a gente devia fazer? E ele tentar tomar o lugar do Poe e ir dando facada pelas costas, né? Aí o Poe fica meio exilado, mas mostra os pandas como lutar, e o povo vê como é que o Poe consegue ensinar os pandas a lutar. E meu Deus, a gente não percebeu que esse tempo todo a gente tava tentando impor uma coisa que não era ele, mas quando ele foi ele mesmo, ele mostrou que sabia, e olha só que podemos aprender com a diversidade das pessoas. Todo aquele blá 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 de filme americano, sabe? Então, dá pra ter feito isso. Mas é muito fácil criticar com o negócio já feito, assim, né? É muito fácil ter uma ideia. O difícil é aplicar tudo isso aí. Todas as tentativas de trazer um pouco mais de gravidade pra situação dele, ou deixá-lo mais intimidador, eu não acho que funciona muito bem. Em primeiro lugar, ele derrota um bando de outros mestres aparentemente famosos. Eu já dei 2 filmes aqui de Kung Fu Panda, pô. Já botei 2 filmes aqui de Kung Fu Panda. Cadê eu sendo contratado, né? Do Kung Fu na China. Nós, o público, não os conhecíamos. Não sei se estão presentes em algum dos 35 spin-offs de Kung Fu Panda, mas seja como for, é tão impactante quanto o Kit Fisto morrendo em Star Wars Episódio 3. Se você sabe quem é, oh meu Deus, pobre Kit Fisto. Mas algo assim não deveria se sustentar apenas material complementar, então eu só meio que caguei. E outra coisa que ele faz é destruir o Palácio de Jade. O que eu achei engraçado nessa cena é que eles focam muito na estátua do Oogway ao invés do palácio em si. O Palácio de Jade tá presente desde tipo o primeiro dos filmes. É um lugar importante pra essa franquia. É basicamente a nossa casa. Mas a câmera parece mais preocupada com a estátua do brother que morreu 2 filmes atrás. Não tem muito impacto. E fora essas coisas, ele é um vilão chato, ele não tem carisma, ele só não é interessante. Mas essas coisas fazem com que o filme seja ruim, propriamente dizendo? Não, eu acho o filme bom. É certamente um filme de animação infantil acima da média. Bem acima, talvez. É bom, eu gostei do filme. Só é, mais uma vez, o pior filme de uma saga boa. Então, blé. Eu vou ver o quarto quando sair no cinema, parece que vai ser legal. Eu espero. Por favor, seja bom. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Então, muito obrigado que me tá apoia. todo mundo falando que foi horrível, nem sei se eu vou ver. Então, eu faço um monte de vídeo de filme, ninguém assiste, então vai tomar no cu, não vou assistir filme nenhum também. É isso aí que eu tenho a dizer. Vamos lá.